O dólar passou a barreira dos R$ 4,20. A moeda americana atingiu o maior valor nominal desde o lançamento do Plano Real em 1994. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em mercado de capitais, Marcos Duarte Labarte. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Bom, por que o dólar subiu tanto nos últimos dias? Como é que a gente pode interpretar isso? A nossa moeda está desvalorizada? Isso é bom ou ruim? Sim, quase sempre o fator da alta do dólar é através de uma crise, de um risco país. E sempre foi assim. Só que ultimamente não, né? A taxa de juros vem caindo e isso faz com que o investidor estrangeiro perca um pouco da atratividade no Brasil. Então, essa falta de remessa de valores para cá faz com que o dólar acabe valorizando. Bom, a moeda americana está nas alturas para alguns, mesmo que o Brasil não viva, né, uma grave crise econômica, como a gente estava dizendo. A gente tem um panorama com reforma da Previdência, entre outras coisas, coisas que o mercado demandava, né? Bom, como é que a gente pode entender? Ele deve ficar nesse patamar, entre R$ 4,20, ou a gente pode esperar que ele possa recuar, por exemplo, depois de um período de férias. Agora a gente está meio próximo das férias, às vezes as pessoas vão atrás dos dólares em busca, né, da sua viagem sonhada. A gente pode imaginar esse patamar para 2020? Sim, com absoluta certeza. Se a gente pensar que com as reformas que foram feitas, o dólar não teve aquela queda que muitos esperavam para chegar perto de uma casa de 13,50, 13,60, e muito pelo contrário, né? Ele está apresentando esses valores acima de R$ 4,00, né? O que deve acompanhar, e isso o Banco Central já indica nas análises semanais, que isso deve acontecer para 2020. Né? Então, esse dólar acima de 4% é algo que possivelmente, se não tenha nenhuma mudança no país, veio para ficar. Bom, os setores que exportam, né, quem é exportador, comemora a notícia do dólar alto. Por que nesse nicho da economia a moeda americana nas alturas é benéfica? A gente fica imaginando, simplesmente pelo valor, né, o produto custa tanto, e em dólar era $100, e agora se eu for converter eu vou faturar mais. Simplesmente nessa relação, mas e quem importa, por exemplo? Né? A gente depende de produtos que vêm de fora. Isso, de certa forma, não acaba equilibrando nesse ganho para a população em geral? O exportador a gente já sabe que ganha, mas como é que fica a população em geral? Nós aqui. Para o exportador é fantástico, né? Agora está começando a safra, né? Sim. Então, para ele... Para o Rio Grande do Sul é bom? Perfeito. Para o Rio Grande do Sul, para nós que somos grandes exportadores, né, é fantástico, é muito bom, né, ver o dólar como ele está, ou até subir um pouco mais. Mas se a gente não esquecer que muitos dos nossos produtos, ou fabricados no Brasil, ou até importados, têm uma matéria-prima, ou tem alguma peça importada, vamos citar o exemplo dos veículos, vamos citar o exemplo do pãozinho francês mesmo. Né? Quando eu falei nós, o plebeu, né? Aquele que está aqui no dia a dia, vai comprar o cacetinho na padaria. Exatamente. Esse sofre. Esse sofre, sim. Porque a gente acaba importando muito trigo, né? Então, com isso, acaba interferindo as importações, né? Sim. Mas a gente... isso faz com que o consumidor comum, né? Todos nós acabamos sofrendo com uma ou outra alteração dos preços, né? Frente aí uma valorização do dólar. Né? Vamos pegar no dia a dia das pessoas. O pão a gente lembrou aqui. Né? Imagino também, por exemplo, importados, como aparelhos eletrônicos, enfim. Agora, vamos listar 3 produtos que a gente sente o peso, a mão do dólar, e outros que podem aliviar, que podem ser uma oportunidade para a gente. Tu consegue lembrar alguns? Assim? Sim, até nós gaúchos acabamos visitando muito o Uruguai. Verdade. Então, se vocês, né, visitarem o Uruguai, não está tão atrativo para alguns produtos que estavam antigamente. Né? Bebidas, algo do gênero, mas muitos produtos não se tornam tão atratíveis com o dólar como está agora. Né? Sim. Meu doce de leite, querido. O teu doce de leite lá, o Cronaprole, né? Aí, ó. Ele pode... Aliás, podem mandar a Cronaprole agora, que já fizemos um merchan para ele, para mandar um balde para mim e para o Marcos aqui. Mas, por exemplo, o champanhe que o pessoal vai buscar lá, o vinho, tudo isso. Chegando agora na época do Natal, né? Sim. Alguns produtos que são importados, você vai sofrer agora
Às vezes você não vai comprar aquela bebida que você queria comprar e vai acabar ficando com Sim. bebida nacional, né? Vamos ter que repensar a nossa ceia. Vamos ter que repensar. Bom para nós, né? Bom, desde a criação do Plano Real, o país já teve câmbio fixo e flutuante, né? Como é hoje a política cambial do Brasil e qual o papel do Banco Central nessa questão? Principalmente nas suas reservas de dólar. O Banco Central está, nos últimos tempos, especialmente agora, nos 2, 3 anos, tem uma política de interferir, de certa forma, jogando dólar no mercado? Eu trouxe até alguns números aqui, peguei minha cola, né? O dólar, ele teve na máxima histórica no começo do governo do Lula, né? Tá. R$4. Aí você pergunta para mim, não, mas peraí, hoje está 4,20, como é que tá? É que é o valor nominal, né? Se a gente trouxer, se a gente incluir inflação, da época para cá, seria em torno de R$10,70. Olha só. Sim, R$4 naquela época, no primeiro governo. R$4 naquela época seria R$10,70 agora. Se a gente incluir a parte da inflação com dólar frente à inflação com real, seria uns R$8,80, né? Então, o dólar a 4,20, ele não está tão alto frente ao que a gente viu lá atrás. Sim. Né? Então, claro que a gente olha agora e se assusta um pouco, porque alguns anos atrás a gente estava vendo o dólar a 13,20, 13,50, mas a gente tem que pensar que a economia mudou, se alterou, e o que a gente viu lá atrás pode ser que a gente não veja daqui para frente. Né? Sim. Então, essa queda da taxa de juros vai fazer com que o investidor estrangeiro não venha tanto para o Brasil para tentar ganhar com os nossos juros, né? E isso não vindo vai fazer com que o dólar acabe ficando nesses patamares, como está acima de R$4, diferente do que era uma crise econômica que fazia o dólar acabar disparando. Hoje em dia não, hoje é um outro fator. O Brasil está com um controle fiscal, né? Está começando a realizar isso, né? O fator risco Brasil diminuiu muito, né? Nesses últimos anos, mas aí você pergunta, mas e o dólar? Como é que o dólar continua subindo? É por esses fatores. Sim. Né? Essa valorização da moeda, ela é mundial, se a gente for pensar, é um fenômeno aqui no Brasil. O dólar em outras economias tem, por exemplo, frente à moeda local, em diferentes partes do mundo, tem se valorizado? Sim, em alguns países, até nos nossos vizinhos. Né? Se a gente for pensar que nossos vizinhos como Bolívia, Argentina, a gente não precisa nem falar Venezuela, mas principalmente até Colômbia atualmente, essas crises fazem com que a moeda local acabe se desvalorizando, né, frente a uma moeda tão forte como é o dólar. Porque a gente não pode esquecer que o dólar, como até, vamos dizer, o ouro, sempre foi, né, um artigo em crise você acaba indo para uma moeda forte como o dólar. Claro. Né? No nosso caso, a gente não está vendo uma crise no Brasil, mas ao mesmo tempo uma taxa de juros baixa perde atratividade. Essa perspectiva de uma certa tranquilidade em comparação com outros momentos da nossa história, onde proporcionalmente o dólar estava mais caro, leva a crer que o Banco Central não deve jogar dólares no mercado, não deve interferir nesse câmbio no momento? Ele deve interferir pontualmente. Como você falou, o câmbio no Brasil ele é flutuante, né? E que bom que é, porque aí o Banco Central ele pode estar interferindo. Sim. Se não fosse isso, a gente já viu históricos aí no passado muito graves em certos países, né? Mas se a gente for avaliar, diferentemente de anos atrás, o Banco Central não vem interferindo muito com o dólar. Sim. Até porque ele está se mantendo numa casa confortável aí, que não interfere nem o exportador, nem o importador. Agora, para fechar, com esse cenário que a gente tem, queda na taxa de juros, né, para muitas pessoas, alguns fundos de investimento não se tornaram tão atrativos, o Tesouro também teve a sua desvalorização, e aí o mercado de ações começa, a gente está vendo a Bolsa de São Paulo pontuar cada vez mais, e as pessoas se voltando para o mercado de ações. Na hora de investir, o que a gente deve pensar nessa relação dólar alto com bolsa, fundos, enfim? Sim, a gente sempre viu que a alta do dólar era a queda da bolsa, ou vice-versa, né? Hoje em dia, a bolsa está subindo e o dólar também está subindo, o que a gente não tinha costume de ver num passado recente, né? Por quê? Porque o investidor brasileiro, principalmente, ele está vendo que aquela rentabilidade que ele estava tendo na renda fixa não vai ver mais. Sim. E aí ele está começando a correr um pouco mais de risco. E aí acaba vendo a Bolsa de Valores. A gente nunca teve uma quantidade tão grande de CPFs na Bolsa de Valores como a gente está vendo esse ano, né? Porque o brasileiro está começando a querer correr um pouco mais de risco para ter, obviamente, um maior retorno, né? Claro. Então, a minha sugestão
para quem ainda não ingressou na Bolsa de Valores, é começar a sentir isso e começar a fazer algumas aplicações que sejam um pouco menos conservadoras do que ele estava fazendo até um passado recente. E com a explosão agora de agências que temos, de corretoras, procurar, por exemplo, um especialista como tu, que possa indicar, né, quais papéis são mais sólidos para que a pessoa possa ter a sua rentabilidade. Perfeitamente. Perfeito. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença de Marcos Duarte Labarte, especialista em mercado de capitais. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado pela aula que nos deu aqui hoje. Tá, muito obrigado, Gustavo. Até breve. Até breve.